A paz do Senhor. Vou continuar o vídeo que eu tinha parado na parte que nós estávamos falando de quem é Melquisedeque. Então vamos continuar lendo Hebreus capítulo 3. Por isso, irmãos santos, é Paulo falando com os irmãos daquela época. Seria, no caso, todos os irmãos, porque aqui ele está usando a epístola do apóstolo Paulo aos hebreus. Ele não está fazendo uma escrita direcionando para uma igreja específica da igreja dos santos daquela época em que ele estava vivo. Então, o livro de Hebreus é um livro que ele é um livro para todos os irmãos cristãos, tanto judeus como os gentios, né? Participantes da vocação celestial. Essa questão de vocação eu ainda estou assim estudando com o decorrer do tempo. Eu não posso dar muitas informações do que seria a vocação. Mas quando eu pegar outros versículos falando de vocação, daí eu comento melhor sobre este assunto. Está ficando um pouco escuro porque agora já está anoitecendo. Então estou aproveitando o finzinho da luz do dia. Então continuando, considerai a Cristo Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então ele já começa falando no capítulo 3 do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele é sumo sacerdote da segunda ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, ele é sacerdote e Jesus, ele é sumo. Então temos que deixar claro isso, porque nós estamos falando de Melquisedeque agora. Então Jesus, ele está acima da condição de poder, da condição de sacerdote do que Melquisedeque. Mas Melquisedeque, ele é um sacerdote muito importante nas nossas vidas, porque Melquisedeque é o espírito com E maiúsculo que Deus criou para governar a terra em todos os tempos, desde o começo, quando Deus criou tudo, até o final agora, aonde está escrito em Apocalipse o que vai acontecer, que é a previsão do futuro. Então Melquisedeque, ele participa de toda a história da humanidade, para vocês verem a importância deste personagem bíblico. Então, está escrito aqui, Jesus era apóstolo e sumo sacerdote. Quem é esse? Olha só que incrível esta informação. Aqui está revelando, e eu nem tinha me preparado para fazer isso. Eu já cheguei no ponto certo, provando que Jesus é sumo sacerdote da segunda ordem de Melquisedeque, e Melquisedeque ele é sacerdote. A palavra sumo significa grande, maior, da nossa confissão. O que significa a confissão? Na representação bíblica cristã da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Também é um outro termo muito difícil de explicar agora, porque existem outras passagens da Bíblia falando de confissão. Mas o que eu posso adiantar que a nossa confissão ela é muito importante, porque nós usamos a boca, a língua, para falar
Nós usamos até a mente para pensar. Então, fazendo todos estes... Vou tentar chegar mais perto da luz, porque está ficando escuro. Para a gente fazer a confissão, temos que usar todos esses recursos que Deus deu para a gente. A mente, a boca, a língua. E essa confissão é uma confissão espiritual. É uma confissão que o nosso espírito, com E minúsculo, ele se comunica com o espírito de E maiúsculo, que é exatamente esse sacerdote que nós estamos agora revelando, Melquisedeque. Porque tem uma passagem da Bíblia que direciona o personagem Melquisedeque como sendo o espírito com E maiúsculo que a gente vê quando está lendo a Bíblia. Em vários versículos, em vários lugares da Bíblia. Não tem nem como eu ir agora num versículo para demonstrar isto que eu estou dizendo. Mas quando nós chegarmos em algum versículo que tenha a descrição do espírito que é Melquisedeque, nós vamos relatar na súmula. Primeiro versículo, ele acaba assim, de Hebreus capítulo 3, com uma vírgula. Então vamos continuar o pensamento. Já sabemos que Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote da segunda ordem de Melquisedeque, que nos próximos capítulos que estão avançados, comprovam isso que eu estou falando agora. Por isso que eu não preciso ir até lá agora para comprovar, mas quando a gente chegar lá nos outros vídeos, vai ser comprovado. Então já estou antecipando que Jesus e Melquisedeque são os grandes representantes da humanidade aqui na Terra. Não existe outro sacerdócio, não existe profetas, não existe pastores, não existe anciões, não existe rabinos, não existe qualquer outra forma de representação que possa ser maior do que Jesus e Melquisedeque. A luz já está acabando. Eu não sei se eu devo continuar ou não. Então eu vou recitar o versículo 2, que ele é curto. Vamos ver até onde nós conseguimos chegar até que a luz acabe. Porque agora vai começar o reino das trevas, da escuridão, que é a hora que as pessoas têm que começar a dormir, para ter o sono e o descanso dentro de um reino que, quando todos morrerem, vão para lá até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, para eles resgatar a gente desse mundo. Mas lá nós vamos estar sendo guardados, que é o céu da noite. Nós, os cristãos verdadeiros, que estão aqui pronunciando a palavra do Senhor, seja na luz e na escuridão, seja no dia e na noite. Nós estamos aqui firmes, porque nós vamos sair de um mundo terreno, que é a tampa do abismo, e vamos para dentro do abismo. Todos nós temos que passar por isso. Está escrito na Bíblia. Até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele vai arrebatar e ressuscitar todos, os bons e os ruins, os maus e os ímpios, os bons e os ruins, os cristãos e os ímpios. Todos vão ser ressuscitados para o dia do julgamento final. Enquanto isso, todos vão para este mundo aqui celestial, que é as trevas também é um mundo celestial.
porque Deus criou tudo. E Ele fez todas as coisas. Então, continuando no versículo 2 de Hebreus, capítulo 3. Sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele foi fiel. Ele foi fiel. A quem? A Deus, porque Deus constituiu Jesus Cristo. Melquisedeque, ele foi sempre fiel, porque ele não é humano, ele nunca foi humano, Melquisedeque. Melquisedeque, ele é um espírito com E maiúsculo, ele é o Espírito de Deus. Melquisedeque é o sacerdote de Deus, do Deus Altíssimo, do Todo-Poderoso, do Eterno, do Consagrado, que é o nosso Deus, que é o Deus da paz, que é o Deus da tranquilidade, do sossego, do descanso. Hoje em dia eu não preciso trabalhar, porque eu sigo a Jesus Cristo. Por isso que acusavam Jesus Cristo de ser folgado, de não trabalhar. Estes que acusavam nosso Senhor Jesus Cristo, eles estão dentro da igreja agora, mas não como participantes da fé, da doutrina, da instrução, do conselho que Jesus pregou aqui na terra, mas como pessoas que são de mentes torpes, de atitudes vãs e inúteis para com o nosso Senhor Deus, nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso sacerdote aqui na terra, que é Melquisedeque, não respeitando as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Então está escrito aqui que Deus constituiu Jesus Cristo, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Isso quer dizer que Moisés, ele cumpriu e fez a obra de Deus junto com Jesus, na época que já prescreveu, na época que já passou. No versículo 3 está escrito assim: porque ele é tido por digno de tanta maior glória do que Moisés. Então, fazendo a comparação entre o nosso Senhor Jesus Cristo e o grande Moisés, que foi um homem digno de respeito, que fazia tudo que Deus mandava, Jesus, ele era maior. Por quê? Porque hoje nós estamos no cristianismo por causa de Jesus. Nós não estamos mais na lei mosaica do judaísmo de Israel. Nós somos cristãos. Não podemos ficar falando de coisas passadas. É isso que está querendo dizer aqui neste versículo. Por isso que Jesus era maior do que Moisés. Repetindo, versículo 3. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele
aquele que a edificou. Para concluir, porque já está ficando muito escuro, eu vou terminar aqui, repetindo. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Isto é um enigma que eu vou deixar em aberto para que, se eu lembrar da onde eu parei e continuar na próxima parte desta série, nós prossigamos. Fique com Deus, Deus abençoe e a paz do Senhor.